Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Enterprise 2020-2025. Aqui quem está falando é o Carlyle do Vale e hoje eu estou aqui para dar os parabéns para você que está participando desse evento 100% gratuito e 100% online. Aproveite que a palestra não começou e compartilhe os nossos links nas suas redes sociais. Lembre-se, aquilo que é bom para você pode ser bom para o outro também. Este evento está sendo realizado pelos departamentos acadêmicos de Administração e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Cacoal, e recebe o apoio de grandes instituições, como o SEBRAE e o SENAC. A nossa grande patrocinadora é a Cicobi Credip, e este evento ele nasceu em apoio ao CERNIC. O CERNIC, que é o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, que sofre por problemas financeiros desde o início da pandemia. Então, se você quiser e puder, faça uma doação em qualquer quantidade no link que está aparecendo no seu vídeo, ok? Antes de iniciar a palestra, é importante passar algumas informações. Logo abaixo você vai encontrar um botão Pergunte ao palestrante e equipe. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta ao palestrante, você já pode enviar a sua dúvida, sua pergunta ao palestrante ou à equipe. Depois da palestra, será aberta uma live onde você vai poder interagir com o palestrante, coisa muito rápida, de 15 a 20 minutos no máximo, ok? E logo na sequência você tem o terceiro botão, onde você vai poder colocar algumas informações para a emissão do seu certificado, ok? Finanças pessoais, com a palestrante, a Cássia Capela Sampaio. Eu te espero lá na live, hein, para a gente poder bater um papo legal com a palestrante. Até mais! Olá, me chamo Cássia Sampaio, sou administradora, trabalho há mais de 30 anos na área financeira. Atualmente trabalho com consultoria e coaching financeiro. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo que são as finanças pessoais. O Brasil está no topo do ranking mundial de empreendedorismo. Em 2018 foi feita uma pesquisa que nos coloca à frente de países como China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Entretanto, o empreendedorismo no Brasil não é consistente, não é sólido. Infelizmente, estamos também em outro ranking, um dos países que tem maior mortalidade de empresas. O Sebrae, preocupado com isso, criou uma cartilha que chamou de Causa Mortes e aponta 3 pontos importantíssimos como causas de mortalidade de empresas. Primeiro, planejamento prévio. A grande maioria dos empreendedores não faz um plano de negócios. Aí, com isso, ele não sabe quais são os seus fornecedores, seus clientes, quais são os seus stakeholders. Então, fica muito difícil. Gestão empresarial é outro ponto. O empreendedor, ele não tem uma visão sistêmica da empresa. Muitas vezes ele tem conhecimento da sua área de atuação e o resto. Também não tem comportamento empreendedor, ou seja, ele não é qualificado para empreender. Temos aqui um quadro que até choca quando a gente olha à primeira vista. É um percentual de famílias endividadas até dezembro de 2019. Ou seja, em dezembro de 2019, nós tínhamos 65,6% de famílias endividadas com cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, carnê de loja, prestação de carro e prestação de casa. Desde muito cedo, nós começamos a ter um relacionamento com o dinheiro. Nós lidamos com várias situações. Então, para que a gente possa tirar o melhor proveito do dinheiro, é muito importante que a gente saiba como utilizá-lo, mas como utilizá-lo de uma maneira favorável a você. O aprendizado e a aplicação desses conhecimentos práticos de educação financeira, eles contribuem muito para a melhor qualidade de vida, para que as pessoas fiquem mais tranquilas e equilibradas. Muitos psicólogos e psiquiatras relacionam problemas de saúde mental com desequilíbrio financeiro, com problemas financeiros. Então, quando você tem um relacionamento com o dinheiro de uma maneira saudável, muito provavelmente você vai ter uma vida tranquila e equilibrada.
nós temos que focar em 3 pilares: como ganhar, como gastar e como poupar e investir. Como ganhar é fácil. Ou é o nosso emprego, ou alguma renda vinda de aluguéis, ou de alguma coisa que você venda, mas como gastar e como poupar que a gente vai tratar aqui hoje na nossa palestra. Outro problema seríssimo no Brasil é que nós não temos uma consciência de educação financeira desde a infância. Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Israel, Canadá são países que investem na alfabetização financeira para crianças. O Brasil, ele só ocupa a 74ª posição no ranking mundial de educação financeira. Então, a gente volta lá para o nosso primeiro slide. Nós temos grandes empreendedores, mas em compensação nós temos um índice altíssimo de mortalidade de empresas. Será que não tem uma correlação aí com essa falta de educação financeira? Muito provavelmente. A Finlândia é o país número 1 no ranking de educação no mundo. E ela está investindo solidamente na educação financeira dessas crianças. Será que a gente não tem uma correlação nisso aí? Muito provavelmente sim. O que a educação financeira nos possibilita? Primeiro, possibilita o equilíbrio das finanças pessoais, nos prepara para o enfrentamento de imprevistos financeiros. Isso aí todo mundo isso pode acontecer com qualquer pessoa. Outro ponto importantíssimo de uma educação financeira começar desde cedo é um planejamento para a aposentadoria. Hoje nós temos uma gama muito grande de aposentados no país. Tivemos ano passado a reforma da Previdência, que apertou cada vez mais a aposentadoria. E se a pessoa desde cedo não planejar essa aposentadoria, ela vai chegar lá com problemas seríssimos. Chegam as doenças, o plano de saúde fica caríssimo. E aí, como é que ela vai enfrentar essas situações? Reduz a possibilidade da pessoa ser vítima de fraudes. Isso é outro ponto importantíssimo. Planejamento para a realização de projetos e sonhos também. Muitas vezes você quer comprar uma casa, você quer fazer uma viagem, você quer investir num curso, no intercâmbio no exterior. Se você não se planejar, vai ser difícil de você conseguir. Contribui também para uma melhor qualidade de vida, a gente já falou antes. Psiquiatras e psicólogos atestam que problemas de saúde mental são muito criados por causa de problemas financeiros. Então, é muito importante que a gente tenha uma visão global do que é a nossa vida. Primeiro, como é que estão os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos? Quais são as nossas oportunidades e quais são as nossas ameaças? Esse planejamento de vida, todas as pessoas têm que ter. Então, eu preciso criar planos de ação para a minha vida. Eu preciso criar um plano de ação pessoal, eu preciso criar um plano de ação profissional e um plano de ação financeiro. Quando você tem essas três vertentes bem definidas na sua vida, o seu caminhar vai ser bem mais fácil. Outra coisa, eu tenho que estabelecer ao longo desses meus 3 planos muitas parcerias. Então, como é que está o meu networking? Que relacionamento, que gama de relacionamentos eu estou tendo? E aí, construindo isso tudo, eu vou ter a minha visão pessoal, que é a minha visão de vida, quais são os meus valores, é o meu planejamento estratégico pessoal. Então, isso é muito importante, eu ter consciência das minhas forças e fraquezas, o que eu posso aumentar, ratificar nas minhas forças e o que eu posso retificar e melhorar nas minhas fraquezas. Eu tenho que fazer a minha análise de oportunidades e quais são as minhas ameaças também. O que eu posso mitigar dessas ameaças. Eu tenho também que estabelecer uma visão
de longo prazo, uma visão de médio prazo e uma visão de curto prazo. Então, quais são as minhas metas em 10 anos, em 5 anos e em 1 ano? Eu tenho que ter um planejamento anual com revisão semestral ou trimestral. Quando eu estabeleço essas metas, eu vou daí construir o meu arcabouço financeiro para que eu consiga atingi-las. Nós vivemos num país em que nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo e uma carga tributária elevadíssima. Por outro lado, o apelo ao consumo está diariamente na mídia. Ele nos oferece produtos que nos fazem jovens, bonitos, sedutores, aumentam a autoestima de qualquer pessoa. E aí, como é que eu vou contemporizar isso tudo? Primeiro, eu tenho que saber identificar o que é necessidade e o que é desejo. Quando eu vou consumir, isso é importantíssimo. Então, a minha necessidade, ela tem algumas características que são próprias. Primeiro, ela é involuntária, ela é automática e ela apresenta aspectos muito básicos da minha conduta. Então, o indivíduo ele não pode sobreviver sem satisfazer essa necessidade. São necessidades básicas de comer, de se vestir, de ter um teto. Já o desejo, não. O desejo são aspirações. Eles dependem totalmente da nossa vontade, os desejos são voluntários e eles não necessariamente servem para minha sobrevivência. Então, o desejo, ele é totalmente voltado muitas vezes para o supérfluo. Então, a gente tem que saber muito bem as diferenças. O que é minha necessidade básica ou uma necessidade de vida e o que é um desejo. Quando a gente tem isso muito claramente, a gente consegue fazer um planejamento melhor das nossas compras, das nossas aquisições. Outro ponto importantíssimo que está diretamente relacionado com a necessidade e o desejo é a emoção e a razão. Então, eu chego numa loja, eu vou fazer uma compra de ocasião, uma compra de impulso, e aí eu não espero aqueles primeiros 10, 15 segundos para dizer não. A minha emoção está dizendo que eu compre, mas a razão está dizendo que o meu cartão de crédito está altíssimo. Então, eu vou segurar. Quando você consegue vencer esses 10, 15 segundos da emoção, a sua razão aflora, a sua razão toma conta de você. Opa, peraí, eu tenho que pensar mais racionalmente em relação a isso. Eu posso, por exemplo, não comprar no cartão de crédito hoje. Eu posso juntar o dinheiro e comprar daqui a 2 meses. Posso. Por que eu não vou esperar? Agora, na pandemia, nós estamos vivenciando uma gangorra financeira muito interessante. A FEBRABAN já liberou índices de aumento do endividamento das famílias com cartões de crédito e carnês de lojas. Porque a pessoa está em casa, ela está ansiosa, ela não pode sair, ela está com distanciamento social, as lojas estão fechadas, e aí ela passa o dia na internet e ela acaba vendo ofertas e acaba comprando. Por outro lado, nós tivemos também um índice recorde de captação líquida da poupança. Só no mês de março, a diferença entre o que entrou e o que foi sacado foi de 12,17 bilhões e em abril 30,5 bilhões de reais que foram captados liquidamente na poupança. Muito interessante. Pessoas que estão preocupadas com o seu emprego ou que acabaram sendo demitidas e jogaram todo o valor da rescisão na poupança. Bem interessante essa dicotomia. Bom,
Para que a gente consiga começar a fazer um planejamento financeiro, é muito importante que a gente saiba o que é um orçamento pessoal. Um orçamento, ele é uma ferramenta de planejamento financeiro pessoal que ela contribui principalmente para a realização de sonhos e projetos. Então, algumas perguntinhas devem ser feitas. Onde é que você quer chegar com um planejamento? Você tem que primeiro definir claramente as suas metas. Quais são os recursos financeiros que eu posso ter disponível para conseguir isso? Eu tenho controle total sobre as minhas despesas? Os meus familiares sabem o limite da sua renda? Isso é muito importante. Muitos pais não conversam com os filhos, então os filhos tendem a querer o melhor celular, a melhor roupa, o melhor tênis, e muitos pais às vezes se sentem desencorajados de chamar e dizer: filho, você tem tanto para gastar por mês. E muitas famílias acabam chegando numa roda viva financeira por isso, porque não existe esse diálogo. Você e os seus familiares planejam as compras da casa? Então, qual é o melhor dia do cartão de crédito? O que eu vejo muitas vezes quando eu faço coaching financeiro é isso. A pessoa diz: eu estou totalmente desregrada do meu cartão de crédito. Aí eu pego o extrato. Aí eu vou ver. O melhor dia de compra dele é a partir do dia 25 de cada mês. E aí no dia 22, no dia 23, compras altíssimas. E eu pergunto: por que você não esperou 2, 3 dias para comprar isso? Eu nem me atentei. Então, isso é muito importante. Esse planejamento das datas são muito importantes. Você e seus familiares evitam desperdícios e compras supérfluas? Um supérfluo de vez em quando não faz mal a ninguém, mas isso é rotina, isso é regra? Tem que ver. Você e seus familiares estão planejando a aposentadoria? Muito provavelmente não. Bom, um orçamento, ele se comporta aqui dessa maneira. Ele é deficitário quando as despesas são maiores que as receitas. Ele é neutro quando as despesas são iguais às receitas. E ele é superavitário quando as despesas são menores que a receita. Então, o seu objetivo básico sempre será a última situação, superavitário, quando a despesa for menor que a receita. Para a elaboração de um orçamento, a primeira coisa que você tem que ter, definição dos alvos. O que eu pretendo com o meu orçamento? Eu pretendo fazer uma viagem, eu pretendo comprar uma casa, eu pretendo comprar um carro, tudo isso ao mesmo tempo. Então, definidos os alvos, aí eu começo a ver claramente as minhas metas. Eu gosto muito aqui dessas metas SMART. É uma sigla em inglês que ela fala que as metas elas têm que ser específicas, ou seja, não pode ser genérica. Ela tem que ser uma viagem, um carro, uma casa. Ela tem que ser mensurável, né? Ela tem que ser palpável. Ela tem que ser atingível. Se eu tenho uma meta que eu digo que eu quero ir na Lua, muito provavelmente, pelo menos por enquanto, ela não é atingível. Ela tem que ser relevante, porque ela tem que ser importante para você, senão não há motivação. E ela tem que ter um tempo determinado. Eu quero comprar uma casa daqui a 3 anos, eu quero fazer uma viagem daqui a 1 ano e meio. Então, quando você tem tudo isso aqui definido, as suas metas, elas são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com tempo determinado. Aí, se eu já defini o meu alvo e eu tenho as minhas metas, eu já tenho um bom caminho andado. Depois, quais são as captações de recursos que eu posso ter para conseguir atingir o meu alvo e as minhas metas? Eu posso fazer um empréstimo bancário, eu posso guardar dinheiro, eu posso pedir para o meu pai. Quais são os veículos, os caminhos de recursos que eu posso ter? Esse é outro ponto importantíssimo. Bom, como é que eu inicio a elaboração de um orçamento pessoal? Ele deve ser iniciado a partir do registro de tudo que você ganha e o que gasta durante um período.
Então, quando você tem séries históricas que vão te dar uma informação fidedigna disso tudo, aí você começa a ter como elaborar o seu orçamento. Então, para começar a planejar suas finanças, você deve anotar todas as despesas que são realizadas por um período. Vamos estipular aqui um período de 3 meses, mas são todas as despesas. É o pãozinho, é o cafezinho, o lanche das crianças, o vale transporte, qualquer coisa que seja. Muitas vezes você subestima pequenos valores, mas quando você junta isso, aí você chega num ponto, num valor elevado. Então, quando você tem essas séries históricas que vão te dar a base de criar um histórico e fazer uma avaliação, aí você vai ver o que realmente os seus gastos foram necessários e o que foi desperdício. Aí você começa a controlar os seus gastos. Bom, no processo de elaboração do orçamento, a gente tem 4 etapas que são importantíssimas. Primeiro, planejamento, o registro, o agrupamento e a avaliação. Bom, o que é o planejamento? O processo de planejamento, ele consiste em estimar tanto despesas quanto receitas do período, que geralmente a gente faz isso para um ano. Então é muito importante que você inicialmente faça a diferença entre despesas fixas e despesas variáveis. O que são despesas fixas? Como o próprio nome diz, elas não variam ou variam muito pouco em relação ao período que você está determinando. Então, a sua receita fixa, ela vai ser o seu salário, ou ela vai ser aposentadoria, ou ela vai ser um rendimento de aluguel. Ela é fixa. Agora, uma receita variável, ela vai depender de um ganho mês a mês. Então, por exemplo, se você tem a sua base de remuneração como uma comissão de venda, uns meses ela pode ser um valor, outros meses ela pode ser outra. Então, isso aí já é uma receita variável. A despesa fixa, elas variam muito pouco ou quase nada de um mês para o outro. Então, um aluguel, a prestação de um financiamento, ela vai ser fixa. Já uma despesa variável são basicamente as contas de consumo: luz, água, telefone, internet. Então, muito importante quando você vai definir despesas fixas e variáveis é se lembrar dos compromissos sazonais. No início do ano, você geralmente tem o IPTU, seguro do carro, a matrícula da escola, você tem o material, o uniforme. Então, muito importante de você lembrar também de compromissos já assumidos. O cheque pré-datado que você deu para comprar a geladeira, alguma prestação que vá vencer, as faturas do cartão de crédito, se você parcelou esses valores. Então, para você ter uma base disso, você utiliza sempre informações passadas. Aí você consegue ter uma média desse seu consumo. Isso é muito importante. Uma segunda etapa é o registro. Então, é que nem jogo do bicho. Registrar tudo mesmo. O que vale é o que está escrito. Então, é necessário anotar, de preferência diariamente, para que você evite esquecimento, todas as receitas e as despesas. Para isso, vão aqui algumas sugestões. Anote todos os gastos. Pode ser em uma caderneta, em uma agenda, no celular, uma planilha no computador, não importa. Outra coisa importantíssima, confira os extratos bancários e as faturas de cartão. Quando você vê nos jornais dizendo que o lucro anual do banco A, do banco B, do banco C foi 300 milhões, bilhões, 500 bilhões, pode contar que muito desse valor aí, você contribuiu. São aquelas tarifinhas, mesmo pequenas, que vêm no seu extrato bancário, em que você não concilia
você não entra em contato com o banco para reclamar, e aí está lá. Então, outro ponto importantíssimo: guarde todas as notas fiscais e os recibos de pagamento por um período. Não precisa guardar para a vida inteira, mas aí você tem esse controle das suas compras. Outra coisa, aquele canhotinho do cartão de crédito, guarde inicialmente aí nesse período de 3 meses, para que você possa conciliar com a fatura quando chegar. Outro ponto importantíssimo é você saber diferenciar as várias formas de pagamento. Separe o que é pago em dinheiro, o que é pago em débito e o que é pago em crédito. Aí você vai ter esse histórico. O agrupamento também é muito importante. Então, existe aqui esse gráfico em pizza, que ele é bem interessante. Então, você deve destinar 30% da sua renda para habitação, 15% para alimentação, 15% para transporte, 10% para saúde, 10% para educação, 10% para lazer, cuidados pessoais e outros, e 10% para investimento. Eu defini esses índices aqui, eles não precisam ser totalmente fechados assim, mas é uma maneira de você começar a ver com o que você está gastando. Muitas pessoas, quando eu faço coaching ou mesmo consultoria, têm muita dificuldade de alocar as suas despesas dentro desses agrupamentos. Então, é bem interessante quando você começa a fazer aquela sua planilha e aí você vê, olha, eu estou gastando, por exemplo, não os 15% do transporte, eu estou gastando 20%. O que eu posso remanejar aqui dentro dessas minhas rubricas aqui? Eu posso mexer, eu posso aumentar um pouquinho meus investimentos, se eu reduzir um pouco o meu lazer, o meu cuidado pessoal. Então, é bem interessante quando você tem uma visualização dessa forma. Outro ponto importantíssimo no nosso orçamento é a avaliação. Contra números não há argumento. Então, você pode ter até uma grande quantidade de números, mas você não está tomando decisões com essas informações que os números te possibilitam. Então, e esse é o grande problema, tanto na vida pessoal quanto nas empresas, é saber o que fazer, que informações extrair desses números. Então, tão importante quanto planejar é avaliar a execução do nosso orçamento. Bom, então é recomendável que ao final de cada mês você faça uma avaliação, principalmente para você verificar quais são os percentuais lá do agrupamento, do nosso slide anterior. E aí, a avaliação ela tem que perpassar por algumas reflexões. Então, por exemplo, o balanço do seu orçamento, ele está sendo superavitário, neutro ou deficitário? O que eu posso melhorar nisso tudo? Eu estou conseguindo realizar os meus sonhos e as minhas metas financeiras? É possível que eu consiga reduzir algum gasto desnecessário? Ou é possível que eu consiga aumentar as minhas receitas? Aumentar a receita é mais difícil. Então, os gastos desnecessários, eles podem ser diminuídos para que eu possa melhorar lá o meu percentual dos agrupamentos. Então, isso é muito importante. As reflexões que eu posso ter para eu tirar proveito desses números que eu estou colhendo. Bom, como é que eu faço o meu planejamento de consumo? Nós estamos o tempo inteiro em conflito com o que a gente quer adquirir, lá para a nossa necessidade e o nosso desejo. E o que os nossos recursos financeiros nos permitem. Esse é um conflito que, se a gente não tem um planejamento bom, calcado em séries históricas, eu vou me ferrar.
Então, os desejos eles serão sempre limitados. Entretanto, os meus recursos financeiros são limitados. Nós temos também o conflito entre consumir hoje ou poupar e consumir daqui a 2, 3 meses. Consumir nunca será errado. Entretanto, eu tenho que entender quais são as minhas necessidades e os meus desejos para que eu possa consumir hoje ou adiar esse consumo de forma consistente, de forma responsável. O consumo, ele vai te possibilitar muitas coisas boas. Ele vai te possibilitar a realização dos seus sonhos, ele vai possibilitar a sua manutenção do dia a dia, moradia, alimentação, lazer. É importantíssimo. Então, para que eu possa evitar o dilema entre querer e o poder, e eu não caia numa enrascada financeira, eu tenho que obrigatoriamente planejar o meu consumo. Quais são as principais armadilhas para o consumidor? Tamanho das letras. Existe uma diferença grande entre aquela letrinha miudinha que está lá no final da proposta e a letra grande do anúncio. Lá na letrinha pequenininha tem lá qual o índice altíssimo de juros que eu vou pagar, mas grande lá tem dizendo que eu tenho que comprar. Então, muitas vezes a pessoa se preocupa somente com o valor da parcela e ela não vê o custo total do produto. Outra coisa também importantíssima que você deve estar atento em relação a pequenas unidades de tempo. Então, divisão do valor a ser pago em unidade de tempo menor. Então, às vezes, ele diz, pague por R$ 10 por semana, por exemplo. Então, em relação a parcelamentos, alguns vendedores informam o valor do dia, da semana, e você perde a percepção do valor realmente global desse produto. Outra coisa também, esses valores fracionados. Ele diz que você paga R$ 3,99 por dia, mas aí é R$ 119,70 por mês. Então você tira a visão do total e fica linkado só no valorzinho unitário ali do dia. Muito perigoso isso. Outro ponto importantíssimo é o apelo emocional, né? Aquilo que a gente já falou, que a propaganda nos faz lindos, maravilhosos, poderosos, frases com forte apelo emocional que nos dão a sensação de urgência, de facilidade. Não perca, essa é a última oportunidade, compre hoje, pague só ano que vem, depois do carnaval. Isso aí é uma pegadinha perigosíssima. Outra coisa, preços que terminam com 0,99, 99,99 reais, não é 100. Então, ela dá sempre psicologicamente a impressão de ser menor. E o impacto psicológico nisso faz com que o consumidor compre, porque ele só olha o primeiro número antes da vírgula. Ele não olha para depois. Então, algumas atitudes elas podem ser adotadas pelo consumidor no comércio. Por exemplo, pesquisar preços sempre, pechinchar também, negociar com afinco, não ter vergonha disso. Experimentar pagar com dinheiro ao invés de cartão. Então, junta 2, 3 meses. Quando você vai pagar no dinheiro, você consegue barganhar preço, você consegue um bom desconto. Isso aí, às vezes, faz toda a diferença. Atente para o preço real dos produtos e não apenas o valor da parcela. Esse é outro ponto. Transmitam um certo desinteresse ao tratar com o vendedor, faz que está saindo da loja, ele sempre vai te chamar e ele vai te oferecer algumas opções melhores. Pesquisa o preço do produto com antecedência, vai na internet, pechincha, procura,
vê lá, e aí quando você chega na Jorge, você já sabe mais ou menos qual é o nível de preços que estão oferecendo, você não vai cair na conversa do primeiro vendedor. Quais são algumas atitudes que elas devem ser adotadas para o consumidor no supermercado? Primeiro, você deve fazer uma lista de compras com os preços médios que costuma pagar. E uma lista de compras também do que você quer comprar. Você às vezes vai para o supermercado sem uma lista e acaba comprando coisas que não estavam no planejamento, porque você não lembra o que tinha no seu armário. Outra coisa, não deve ir no supermercado com fome. Psicólogos e psiquiatras falam, você deve ir alimentado. Muitas pesquisas mostram que quem faz compra com o estômago vazio acaba comprando mais. E ela vai comprar por impulso. Não leve crianças para o supermercado, mas se não tiver jeito, combina com elas previamente o que vai ser comprado. Senão, em cada gôndola que passar, ela vai ficar colocando coisas supérfluas lá. Compare sempre preços. Comprar produtos da estação é sempre melhor. Os preços dos produtos na estação, eles vão estar menores. Alguns produtos na entre-safra, eles estão caríssimos. Então, se você puder fazer uma substituição no seu consumo, é muito importante. Experimente outras marcas. Às vezes você não se permite experimentar uma outra marca que seja mais barata, mas experimente. De repente você consegue gostar. Aproveite as promoções. Sempre. Fique atento. Outro ponto importante, para a data de vencimento dos produtos perecíveis. Muitas vezes você tem um iogurte que ele está com 30%, 40% de desconto e ele só vai vencer daqui uma semana. Então, se você consegue tomar isso em 2 dias, 2, 3 dias, é uma boa, compre. Agora, se você passa mais tempo do que a validade do produto para usar, então não compre. Acompanhe sempre o registro dos produtos no momento de passá-los no caixa. Infelizmente, nós temos muitos supermercados que a pessoa acaba passando 2 vezes e vai ficar computado 2 vezes. Leve sempre folheto de concorrentes, que alguns supermercados eles aceitam cobrir o preço do concorrente. Então, por que eu devo poupar? Ao poupar, você acumula valores financeiros no presente que serão utilizados no futuro. Isso é fundamental. Então, os valores poupados no presente e investidos durante 1, 2, 3 anos, eles vão fazer toda a diferença para o que você quer. Então, quais são os principais motivos para eu aderir à poupança? Me precaver de situações inesperadas, me preparar para a minha aposentadoria e por que não realizar sonhos? Sim, realizar sonhos. Então, quais são os objetivos do investimento? O que eu pretendo fazer com o meu dinheiro? Eu pretendo pagar uma faculdade, eu pretendo comprar um carro, eu pretendo comprar uma casa. Saber se você pretende utilizar esse dinheiro no futuro. O que eu posso fazer para que eu escolha a melhor maneira de investir? Então, uma vez que você conheça o seu perfil de risco, isso é muito importante. Se você for uma pessoa conservadora e você não está disposta a assumir algum risco, então defina uma modalidade de investimento que ela seja mais conservadora. E aí, quais são as principais? Uma delas é a renda fixa. São investimentos que pagam em períodos definidos a remuneração correspondente a determinada taxa de juro. Ela é muito conservadora. Converse com o seu gerente de banco, que ele pode te dar uma orientação melhor em relação a isso. Essa taxa da renda fixa, ela pode ser estipulada no momento da aplicação, ela é prefixada, ou só no momento do resgate, ela é pós-fixada. Então, ela vai te dar a variação de um indexador, que ela é previamente definido pelo banco, e nessa modalidade de investimento existe, logicamente, o risco, mas é um risco menor
do que uma renda variável. A renda variável são investimentos cuja remuneração ela não pode ser definida no momento da aplicação. Ela envolve um risco maior. Por exemplo, um investimento em ações. Então, se você tiver interesse nisso, conversa com o teu gerente de banco. Todo banco tem uma plataforma lá que vai te orientar bem. Cada banco tem uma remuneração diferente. Então, se você tiver interesse, procura o teu gerente que ele pode te auxiliar bastante nisso. Bom, outro ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala em educação financeira é um planejamento para a aposentadoria. Olha só esses números. O IBGE soltou uma pesquisa em que ele diz que a pessoa que nascer em 2020, ela vai viver em média 76,7 anos. Já quem nascer em 2040, esse número pula para 79,9. E em 2020, a pessoa vai viver mais de 81 anos, ou seja, a expectativa de vida está aumentando no Brasil. Então, envelhecer é um evento natural e esperado, mas a gente tem que se preparar para isso, porque envelhecer ela tem que ser com qualidade de vida e disponibilidade financeira. Vem as doenças, o plano de saúde vai estar altíssimo, tem os remédios, a validade quando acaba é cruel. Então você tem que se preparar para isso. Bom, quais são as principais opções para aposentadoria? Nós temos o Sistema Previdenciário Nacional, que ele é dividido em dois grupos, a Previdência Social e a Previdência Privada. A Previdência Social teve a alteração, a reforma ano passado, está bem abrangente, mudou muita coisa, mas essa previdência ela é administrada pelo INSS e essa consolidação, que é das leis trabalhistas, as opções financeiras para aposentadoria. Existem algumas formas para que a gente possa formar um fundo financeiro visando a aposentadoria. O Sistema Previdenciário Nacional está dividido em dois grupos, a Previdência Social e a Previdência Privada. A Previdência Social, ano passado nós tivemos a reforma da Previdência, mudou muita coisa, então vale a pena quem tiver interesse pegar o novo regime de previdência e estudar. E existem também as previdências privadas. Elas incluem as entidades fechadas de previdência complementar e as entidades abertas também de previdência complementar. A previdência privada ela inclui as entidades fechadas de previdência complementar e as entidades abertas de previdência complementar. Se você tiver interesse nesse assunto, procura o teu gerente de banco, que ele vai te orientar direitinho. É uma forma de você complementar a tua aposentadoria do INSS. Então, uma pessoa que ela trabalhe em uma empresa privada com carteira assinada, obrigatoriamente ela vai estar no regime geral de previdência social. Já o servidor público, por exemplo, ele vai participar da contribuição para o plano de seguridade do servidor público. É um pouquinho diferente do trabalhador da iniciativa privada. Bom, eu quero aqui fechar com algumas informações que são bem importantes. Então, faça uma avaliação do comprometimento mensal do seu salário com as dívidas. A dica é que as dívidas não devem ultrapassar 30% da sua renda. Se não está conseguindo pagar o cartão de crédito, pode ser mais barato fazer um empréstimo consignado, que as taxas de juros são bem menores. Se a dívida é com o colégio dos filhos, procure logo a direção e negocie esse valor ao longo do ano. Não deixe para o fim do ano, porque no fim do ano já vai ter outros valores elevados. A matrícula, o fardamento, os livros. Então, ao longo do período, faça essa negociação.
Fique atento sempre às datas de vencimento de luz, água, telefone, cartão de crédito, para que elas estejam compatíveis com a data de seu recebimento. Às vezes você recebe seu salário só dia 30 e já tem algumas contas que têm vencimento dia 28. Aí você não paga e já vai pagar 2, 3 dias de juros. Isso aí já vai descapitalizando o seu fluxo financeiro. Introduza na sua vida o orçamento doméstico, que nada mais é do que a relação entre receitas e despesas e menos as despesas efetuadas. Crie sempre o hábito de poupar, para começar com valores pequenos. Todos podem passar por dificuldades financeiras, mas o importante é que você esteja atento a que esses problemas não acabem com seus planos de realização futura. Abuse sempre na criatividade para fazer com que o seu salário chegue azul ao final do mês. E siga essas dicas. A palavra de ordem é prevenção. Reveja sempre o seu orçamento, mantenha sempre somente os gastos essenciais. Poupe para efetuar compras à vista. Negocie sempre o desconto e pechinche muito. Adie a decisão de compras de produtos duráveis para que você possa comprar à vista. Cuidado ao trocar dívidas velhas por dívidas novas. Saiba exatamente o que você vai comprar. Estipule o quanto você pode gastar e mantenha essa meta. Tenha sempre em mente que você saiba diferenciar o que é necessidade e desejo e nunca compre por impulso. Bom, na pandemia, com a escassez de recursos, o que eu devo priorizar para pagar? Olha só, a partir de janeiro desse ano, houve uma modificação. Então, o cheque especial agora ele tem um teto de 8% ao mês, mas mesmo assim, ele chega a 151,8% ao ano. O cartão de crédito, se você paga no rotativo pelo menos 15% da fatura, ao longo do ano, ela vai te dar uma taxa de juros de 790%. Então, priorize nos pagamentos tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial. Aluguel, conta de consumo, escola e cursos, você tem que tentar negociar também. O aluguel, a escola e cursos, você pode tentar negociar. Contas de consumo, por causa da pandemia, a ANEEL, ela proibiu o corte por falta de pagamento nos meses de março, abril e maio. Mas, a partir de junho e julho, já está sendo possível haver o corte. Então, as contas que você precisa priorizar de imediato são cartão de crédito e cheque especial. Pessoal, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para que vocês possam melhorar a sua vida financeira. Estou aberta a perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. E muito obrigada por ter a oportunidade de participar desse evento.